Fala galera, hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 20. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Esses provérbios de Salomão, eles são muito ricos, porque dentro de cada capítulo existem diversos ensinamentos que a gente pode ir aprendendo com a palavra. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje, se eu fosse gravar outro vídeo, eu falaria outra coisa, porque eu leria novamente mais algumas vezes esse capítulo e outra parte do capítulo, outra parte da palavra falaria um pouco mais com o meu coração. E essa é a riqueza que existe nesses capítulos de Provérbios, Cada vez que você lê, a palavra vai se renovando no seu coração e você vai capturando algo novo. Então, é óbvio que para produzir tudo isso aqui, o texto que eu digitei sobre Provérbios 20 e esse vídeo que eu estou fazendo, eu li algumas vezes, estudei bastante, mas acredito que é possível que você leia o mesmo capítulo, mesmo vendo esse vídeo, e outra coisa capte a sua atenção aí em Provérbios 20. Se isso acontecer, ótimo! Deixe seu comentário aqui e fala o que foi que chamou a sua atenção. E não esquece, se você não é inscrito ou inscrita no canal ainda, aproveita e já se inscreve. Beleza? Vamos lá. Provérbios 20, o primeiro versículo que me chamou a atenção foi o versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quando eu li esse texto, eu quase que imaginei uma situação onde Salomão viu alguém falando mal do outro ou criticando uma atitude de outra pessoa. E então Salomão se vira para essa pessoa e diz, Quem poderá dizer purifiquei o meu pecado, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem é essa pessoa? E Salomão, através de uma pergunta, leva o seu interlocutor à reflexão, que é quem é essa pessoa que vai poder dizer que está com o coração limpo, que já se purificou do seu pecado. Olha que reflexão importante que Salomão traz para as nossas vidas, porque coloca as nossas atitudes e as atitudes das outras pessoas diante de um olhar diferente. Eu vejo que é muito comum nós olharmos para as atitudes das outras pessoas e criticá-las por algumas coisas que elas fazem, esquecendo-nos nós mesmos de que muitas e muitas vezes fazemos a mesma coisa. Uma vez um dos pastores da nossa igreja ministrou algo muito importante que me impactou muito. Durante essa ministração ele usou a seguinte frase: lei para dentro, graça para fora. E o que ele quis dizer com isso foi que nós devemos primeiro olhar as nossas atitudes, julgar aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós temos feito, os pecados que nós temos cometido, antes de olhar para outra pessoa. Ou melhor ainda, olhando para as atitudes dos outros, olhando para as outras pessoas, sempre com um olhar da graça, da maneira como Cristo enxerga as outras pessoas. Porém, como eu disse, é muito mais comum nós olharmos para os outros primeiro, para os erros que os outros cometem, antes de olhar para nós mesmos. Esse texto conversa muito ainda dentro de Provérbios 20 com o versículo seguinte, Versículo 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. E é a mesma coisa, muitas vezes nós usamos um peso para aquilo que nós fazemos e um peso para o que os outros fazem. É muito mais comum quando nós utilizamos uma palavra ríspida com alguém, nós não percebermos isso, mas quando alguém é igualmente ríspido conosco, nós achamos que isso é um absurdo. Oh meu Deus, mas é um irmão da igreja, e como ele faz isso? Como ele pode falar dessa maneira comigo? Mas nós mesmos não percebemos quando nós fazemos as mesmas coisas. E então o que Salomão está dizendo aqui é que 2 pesos e 2 medidas são abominação ao Senhor. Ainda dentro desse mesmo contexto tem o versículo seguinte, o versículo 11, onde a gente lê o seguinte: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Nós seremos conhecidos pelas nossas obras, por aquilo que nós temos feito. E quando nós julgamos aquilo que as outras pessoas fazem, sem julgar aquilo que nós fazemos, ou julgamos com 2 pesos, com 2 medidas diferentes, isso já é uma das nossas atitudes e já demonstra se o nosso coração está sendo puro e reto. Bom,
Por fim, o que esse texto falou muito comigo é justamente isso: lei para dentro e graça para fora, ou seja, veja os outros com um olhar de amor, olhe para as outras pessoas sempre com graça. Agora, para dentro, para aquilo que você faz, olhando para suas atitudes, seja um pouco mais rígido do que nós temos sido. E não estou dizendo para usar dois pesos, não, estou indo muito com o que a própria palavra fala, quando a gente lê lá em Efésios, que nós devemos considerar o outro sempre superior a nós mesmos. Está escrito na própria palavra, no Novo Testamento. Então, novamente, quando eu olho para a Bíblia como um todo, e eu sempre falo isso, né, que eu gosto de olhar a Bíblia como um todo, não olhar o capítulo isolado, ou o versículo isolado, ou o conjunto de versículos isolados, mas olhando para a palavra num geral, o que eu entendo, o que eu aprendo com esses textos, é que nós devemos sim considerar os outros como superiores a nós. E nós devemos olhar para os outros com o olhar de Cristo, amando ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, olhando para as pessoas como Cristo as enxerga, e não sob o olhar do nosso julgamento, das nossas concepções, dos nossos preconceitos. O cristão deve sempre amar ao próximo primeiro, né? Deve sempre olhar para o próximo como alguém superior a ele, numa posição de humildade, reconhecendo que tudo que nós temos vem do Senhor. É isso, não sei se para você esses mesmos versículos que chamaram a atenção nesse capítulo 20, como falei lá no começo do vídeo, se foi algum outro texto, deixe o seu comentário aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário também que a gente vai conversando sobre isso. O meu pedido de hoje para você é: ore em relação a isso, peça a direção do Espírito Santo em relação a todo o capítulo 20 e ao que nós compartilhamos aqui. E dessa mensagem muito rápida, o apelo é: avalie o seu coração e as suas atitudes, como você tem tratado as outras pessoas e como você tem olhado para os seus próprios erros. Beleza? Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando a gente nesse estudo de provérbios, tem sido muito legal. Paz!